Eu acho que todas as perguntas que eu tinha para fazer para você já foram respondidas e isso é bom, porque agora já pode te dar o gancho para falar sobre Suburbanos, tirinhas digitais escritas por mim, publicados por Paulo Chacon. E sim, Camila, a gente envia essas obras para todo o Brasil. A gente tem a nossa loja digital, que você pode acessar até mesmo aqui pelo Instagram, tem a aba da lojinha, mas para quem quiser ver depois, tem loja editora CQ oficial.lojaintegrada.com.br e também temos os livros de cultura pop, no caso, no Mercado Livre, mas os quadrinhos vocês podem comprar diretamente com a gente, pelo site de inscrito ou pela lojinha que vocês podem acessar diretamente aqui pelo Instagram. As tirinhas começaram a ser publicadas 1 ano atrás, exatamente. A primeira tirinha saiu no dia 5 de agosto, eu acho. Que foi também até publicada tirinha. E aí foi esse trabalho que a gente até conversou, que a gente está lá no auge da pandemia. Não que a pandemia tenha acabado, mas era no auge do primeiro ano da pandemia. E a gente estava discutindo que a gente precisava de um material para manter a editora destacada, a editora viva, ativa, assim, né? Ativa perante ao público. E aí eu joguei a ideia de fazer as tirinhas Suburbanos. Mandei o primeiro roteiro. Ele curtiu, surpreendentemente, e estamos nessa aí até hoje. Então, vou aproveitar e emendar para saber se para você é muito difícil escrever humor ou algo que se tornou fácil por prática. Que aí você fala e depois eu digo a minha experiência. Cara, o humor é um negócio assim que às vezes eu acho que é complicado, é complexo, porque varia muito de alguns fatores, assim, né? Como a pessoa recebe o humor, né? O tipo de humor que você está oferecendo. Tem coisas, assim, que eu acho super engraçadas, super divertidas, e às vezes a pessoa pode não achar, assim, a menor graça, entendeu? Às vezes acontece isso. E vice-versa. Às vezes já me apresentaram ideias, me apresentaram coisas assim, no dia a dia, né? Você escuta uma história, escuta um negócio que tipo, não tem a menor graça, mas a pessoa tá rindo, tá chorando e ri com aquilo ali, entendeu? Então, assim, é algo que não vejo isso como um problema. Eu acho que é natural, porque cada pessoa tem uma personalidade e reage da maneira ali que lhe for conveniente naquele momento ali a determinada situação. Às vezes a pessoa tá no dia legal, não tá no dia legal. Ou a pessoa às vezes não gosta mesmo de humor. Tem gente que às vezes é mais fechada, mais na dele ali, entendeu? Assim, então, assim, é algo que às vezes é um mistério, né? Mas eu não vejo, assim, dificuldade, assim, em escrever sobre humor, não. Acho que a dificuldade é alcançar todo mundo, né? Que às vezes você não alcança todo mundo. Às vezes algumas pessoas vão gostar e outras não vão gostar. Acho que a dificuldade é essa, conseguir algo que alcance todo mundo, né? Mas acho que é um processo tranquilo, entendeu? E você, pra você, o que você acha disso? Assim, eu nunca tinha, antes de começar o Suburbanos, eu nunca me tinha visto como um escritor de humor, porque para mim escrever humor sempre foi algo muito difícil. No sentido de que, sabe, exatamente, em parte, o que faz é aquilo que você questionou, o que faz as pessoas rirem, o que é engraçado para as pessoas, o que é engraçado para você, e qual o caminho que você deve seguir ali dentro do que... Pelo menos a estrutura que eu faço Suburbanos hoje em dia, dos 3 quadros, meio que me educou dentro daqueles parâmetros de, ok, eu tenho esse limite de espaço e tempo para que chegar no último quadro alguém dá uma risada. Eu particularmente, o processo de julgamento que eu faço para saber se a tirinha é boa ou não, se eu chegar no terceiro quadro e eu der uma risadinha, assim, chegar no terceiro quadro e engraçado. Aí, ok, essa tirinha tá boa pra mostrar, tá boa pra publicar. Pelo menos pra mim tem sido um processo, uma educação constante de como fazer esse processo dentro de 3 quadros. Apesar que a última tirinha, que foi a tirinha que eu também desenhei, entre aspas, isso me permitiu fazer piadas mais individuais, no sentido de explorar... Os 6 quadros contam uma história, mas também contam histórias individuais dentro dos quadros, dentro dos frames que se apresentam. Então,
Acho que para mim tem sido bom eu estar escrevendo Suburbanos, não só para flexionar os músculos de escrita, mas também para, de fato, aprender a escrever humor. A um ponto que um dia, se eu for escrever humor de novo, fora do Suburbanos, ou escrever o Suburbanos de maneira diferente de humor, eu já vou estar um pouco mais educado nesse sentido. E eu sou um cara que adoro comédia, e eu adoro documentários de comédia, assim, making-offs no geral, de processo de criação. E o que eu vejo mais comediantes falarem é que e fazer humor não tem fórmula. Assim, ou é um negócio que você sabe fazer ou você não sabe fazer. Então, acho que a lição que fica, se você não sabe fazer, você procura aprender a desenvolver o seu próprio estilo de humor, sua própria marca de humor. E a partir daí apresentar para o público, ver o que funciona, o que não funciona, e lapidando até que, de fato, as pessoas acham que você conta engraçado. O que eu acho bacana nesse último trabalho que você produziu, né, que foi a tirinha comemorativa, que você já começa dando risada, né? Eu, pelo menos, quando vi, começo dando risada já no primeiro quadro, entendeu? Então, pô, a tira nem acabou e você já tá rindo, entendeu? Isso é um negócio muito legal, né? Quando a gente consegue acertar isso, né? Como você falou, realmente, não tem fórmula de bolo, né? Eu vou fazer assim que isso aqui vai ser engraçado. Então, não é bem assim, entendeu? Não é talvez igual o terror e o suspense, que tem elementos básicos que você utiliza que realmente vão causar uma impressão, vão causar ali um surpulsa com determinada situação, entendeu? Um suspense ali. Então, são um pouco mais fáceis de trabalhar do que o humor, né? O humor, simplesmente, se você, sei lá, botar o personagem pelado fazendo algum estripulia ali, às vezes não é engraçado. Não vão achar engraçado aquilo ali, né? Mas você fazendo uma história de suspense, de crime, de assassinato, e bota uma figura, um personagem sendo assassinado, sendo executado, aquilo ali causa um tipo de impacto, causa uma repulsa, dependendo de como a morte é trabalhada, né? Uma morte, às vezes, que pega uma vítima de maneira distraída, tal, então causa aquele impacto no leitor. Então, tem coisas batidas ali, tem receitinhas ali que você consegue colocar nesses tipos de narrativa. Agora, no humor, não tem isso. Né? Não dá para alcançar todo mundo e não dá para saber se realmente aquilo ali vai alcançar, vai ser engraçado, né? Eu acho que o humor e o horror são dois... Eles estão em pontos diferentes da mesma corda. Assim. Eu acho que os dois lidam com expectativa, mas eu acho que, pelo menos para mim, o horror é o alcance da expectativa, que você, como público, não quer que aquilo seja alcançado. É uma extensão do perigo que vai ali, tipo... Ele vai prendendo a adrenalina no momento até o ponto que você tem um momento de catarse, que é o assassinato, que é a morte, que é o evento. Enquanto no humor você espera a quebra de expectativa, mas você não sabe como exatamente, pelo menos do ponto de vista de quem faz, quem cria, de como essa expectativa vai ser exatamente criada. Você tem uma certa construção do processo, você tem uma base, aí, pelo menos comigo, com Suburbanos, assim, eu crio uma base, faço a construção, que é o levantar da bola, aí depois do saque vem o bloqueio, que aí entra a queda de expectativa. Então, acho que tanto esses dois gêneros combinam muito bem, tanto que muita gente que faz humor, quando começa a fazer suspense, horror, quando pegam papéis mais sérios, eles conseguem tirar isso com muito mais facilidade, porque eles já são educados dentro da questão de controle de tempo, controle de questão de timing, questão de expectativa. Todas as questões que ajudam tanto o humor quanto o horror a entregarem o que eles te prometem, assim, em termos de criação. Uma coisa que eu ia te perguntar, Diogo, você conhece as nossas obras, né? Tá com a gente aí desde cedo aí, né? Como leitor e agora, né? De uns anos para cá como membro, né? Da CQI, né? Da editora. O que te levou a querer escrever os quadrinhos digitais dos Suburbanos, né? Não só a questão da pandemia, né? Que foi como você mencionou aí,
que foi uma estratégia para a gente continuar tendo as publicações, né? Não deixar as publicações elas esfriarem, né? Mas assim, o porquê, né? O que te cativou ali nos personagens, na narrativa, o que te chamou a atenção que você falou, cara, eu quero escrever isso aqui, eu quero participar disso aqui, né? Fala pra gente. Então, eu acho que em parte foi a própria obra em si. Oi, Átila, boa noite. Acho que foi a própria obra em si, são super-heróis, um álbum de humor sobre super-heróis cariocas, de todas as situações que a gente, como carioca, a gente entende, a gente vê, a gente passa muitas das vezes. Então tem uma certa facilidade em termos de identificação, em saber que ponto da história eu posso começar a escrever e o que eu posso falar e o que eu posso fazer. Eu acho que também, em parte, você estabeleceu, especialmente no segundo volume, uma ótima base para começar a escrever sobre esses personagens. A partir dali eu pude olhar e falar, a partir daqui eu posso ir para lado X, ou para lado Y, lado Z, falar sobre isso, fazer isso. Você estabeleceu o mundo e a personalidade dos personagens muito bem, que me fizeram a decisão de escrever, aproveitar, eu vou explorar mais isso, por exemplo. Vou fazer mais isso, mais aquilo. E, como eu falei, também foi até mesmo para exercitar meus músculos de escrita como escritor também. Já estava passando da hora de eu sair, entre as feitas, das questões de social media e também começar a produzir para vocês, que é algo que eu quero fazer, algo que eu estou fazendo, mas só Deus sabe o ritmo deve fazer. Então, vai sair. Temos fé. Uma coisa ano que vem vai sair, isso eu tenho certeza. Do ritmo que tá, uma coisa vai sair, a outra depende de outros fatores que mais pra frente, quando nós saírem, a gente discute melhor sobre. Mas foi a possibilidade de finalmente eu poder criar com vocês, sair um pouco dessa posição só de social media e fazer algo que também procurasse acrescentar a equipe de fato de criação e apresentando assim as histórias com uma certa regularidade, até mesmo para ajudar a atrair novos leitores para a editora e com isso conhecer todo que a gente tem para oferecer. Assim. Mas isso também permitiu até explorar coisas que eu queria explorar. Por exemplo, eu acho que Garota do Flamengo, que eu acho que aqui no Brasil tem um branding único de subcelebridade e do tipo de coisa que elas fazem, que eu acho muito interessante. Explorar o humor disso tudo com a Garota do Flamengo, por exemplo. Às vezes não tem tanto destaque dentro do segundo volume. Coisas como o Pingaman são ridiculamente fáceis de escrever, e fazer piada de bêbado é muito fácil. É só beber. Só beber. E aí as situações se desenrolam ali, então você pode lidar com um absurdo de boas. Outras coisas já ficam mais complicadas. Uma das tiras que eu publiquei esse mês era sobre o Camelo Prodígio. Eu já estava querendo fazer alguma coisa com o Camelo Prodígio já faz um bom tempo, e até mesmo você viu o processo de criação da tirinha específica, eu acabei percebendo que o Camelo Prodígio é um desses personagens que funciona muito melhor sendo coadjuvante. Apesar que você pode dar o destaque a ele, mas não necessariamente colocar numa posição de protagonista. Ele, como sidekick, ele realmente funciona muito bem como sidekick. E além de explorar até as próprias relações entre os personagens, por exemplo, o Capitão Bangu e a... Sou péssimo com nomes, desculpa. E a Broto Maravilha, por exemplo, estabeleceu uma amizade entre os dois e tal. Aí também como tem certas possibilidades de como, respeitando até mesmo a intenção original de explorar e explorar o humor dentro do próprio mundo dos super-heróis e dos quadrinhos também. Como, por exemplo, a tirinha que o Pingaman volta no tempo, que é basicamente a brincadeira com a repetição dos quadros, que é algo que até quadrinhos mainstream utiliza muito para a sensação para desacelerar o tempo. Aí, no caso, eu brinquei, fez isso para exatamente ter a desculpa de voltar no tempo sem estar voltando. Assim, no caso. Funciona tanto como eu construindo em cima do alicerce que você, acima da base que você estabeleceu, e ao mesmo tempo também explorando quadrinhos com mídia e o que eu posso fazer dentro
dentro de um gênero que até então eu não estava tão confortável assim. Comecei a escrever lentamente. Estamos nessa aí já faz um ano e posso dizer que eu estou começando a aprender algumas coisas, como escrever humor, nesse caso. Apesar que também nem todas as tirinhas também são tirinhas necessariamente engraçadas, mas tem um pingo de humor ali, como por exemplo a tirinha em duas partes do Comissário, especialmente a segunda parte, que não tem... Ela tem humor, mas naquela tirinha pra você ficar porque pelo menos aí eu tava mais focado em contar uma história começo, meio e fim do que necessariamente fazer você rir, mas ainda é importante pela natureza do projeto ter um pingo de humor ali. E além de escrever, cara, eu sei que eu já conheço a sua aptidão para escrever, você tinha blog, site, né? Participava com vários conteúdos, né, de crítica, você é formado em cinema, tem uma visão bem interessante das produções, eu leio sempre suas críticas relacionadas a filme, né? Eu sei que você escreve muito bem, mas e desenhar? Já passou pela sua cabeça em você se dedicar a um projeto como desenhista? Eu sei que você já arriscou os Mickey feios aí, né? Todo ano tu emplaca aquela campanha do Facebook, né? Mas como é que tá isso aí de verdade mesmo? Vai transformar isso... vai trabalhar isso ou não? É algo que você não quer se envolver? Eu quero desenhar mais no futuro, mas isso aí é um projeto para daqui a 5 anos, no mínimo, para eu sentar e desenhar, até mesmo porque eu não vou mentir, isso aí é um negócio que eu discuti até pessoalmente com você em termos de troca de furado, mas eu realmente estou começando a estudar desenho mais, começando a me aprofundar mais nisso. Isso aí que eu fiz nos Suburbanos, na tirinha comemorativa, foi mais também só para mostrar que tipo, ei, gente, também posso fazer isso. Não com tanta frequência assim. Mas aí e tem estabelecido certas questões de identidade, assim, apesar de ser um Elseworld, uma versão alternativa desses personagens, tem estabelecido certas coisas que eu sempre enxerguei esses personagens dentro dos seus traços e meio que extrair deles e criar uma coisa ao redor do meu, tipo, por exemplo, a minha versão do Pingaman, ele puxa muito tanto do Angeli, para os personagens, mas muito do toque é baseado também no famoso Freak Brothers do Crumb. Então eu meio que fiz algo ali dentro da Angeli, desculpa. Eu erro meu filho aqui. Então essa versão do Pingaman eu fiz muito dentro de tentar achar um meio termo entre esses dois, e eu acho que para a tirinha de comemoração dos 2 anos, eu provavelmente devo fazer algumas mudanças de design, deixar ele um pouco mais enxuto em termos de achar realmente um meio termo entre os dois. Bruto Maravilha, eu pelo menos, eu sempre cheguei a Bruto Maravilha, eu não sei se você concebeu ela originalmente pensando assim, mas eu sempre enxerguei a Bruto Maravilha como uma personagem negra, então eu tive a oportunidade de desenhar ela como personagem negra. Mas no resto, os designs permaneceram basicamente a mesma coisa. Eu só dei uma estilizada em termos onde eu achava estilizada, mas se eu fosse dizer, tipo, teve 2 personagens que eu realmente fiz algo a mais além do que você tinha estabelecido, seriam esses 2. Seriam a Bruto Maravilha e o Pingaman. O Camelo Prodígio eu coloquei... A barbicha do Camelo Prodígio que eu coloquei foi completamente cinzental. Aí quando eu vi que eu fiz, eu falei, eu precisava disso na tirinha. Aí eu coloquei, tipo, não tô acostumado, não tô podendo lidar com a puberdade, tá com bigode. Mas aí, no geral, o resto, o que eu não mudei completamente, eu só dei uma estilizada. Então, pelo menos até então, a ideia é que nos próximos aniversários, que eu espero continuar fazendo as tirinhas aí há um tempo, nos próximos aniversários, já comecem a demonstrar mais evolução. Isso não significa que não vai ter quadrinhos lançados por mim antes disso. Esperamos que sejam lançados com mais de um, de preferência, nesse período de tempo.
Mas, assim, até eu chegar e fazer um projeto, algo pessoal meu, de planos daqui a 5 anos, realmente sentar e, ok, agora eu vou fazer um HTML. Espero estar bom o suficiente para isso. Tentando praticar todo dia, mas é difícil até para profissionais todo dia desenhar. Estamos aqui no Brasil, lá fora lá, os caras sofrem com o fantasma do deadline, então eles precisam desenhar para entregar o negócio no prazo. Enquanto aqui para desenhar, para praticar, fica um pouco mais difícil. Oi, Rachura, boa noite. Boa noite. Mas, sim, é algo que eu tenho praticado, é algo que no futuro espero fazer com mais frequência. Legal. Cara, acho que a pergunta ali agora é pergunta final, né? Para a gente fechar esse pacote aí da live. A narrativa ali dos dois suburbanos, ela tem focado muito só nas desaventuras dos heróis, mas não trabalhou assim um vilão, né, específico, né? Tem ali a Febre do Rato, né, que é um clube de ninjas, né? Mas nunca apareceram, né? Assim, vilões, né? O que você vislumbra, de repente, a gente possa trabalhar no futuro, alguma coisa nesse sentido aí? Eu acho que aproveitando fazer esse brainstorm ao vivo aqui, literalmente, eu acho que no segundo ano talvez a gente possa focar mais nos vilões. A gente já meio começou com a Viúva Negra esse mês, e então a gente pode pensar até em colocar mais vilões no futuro, assim, porque meio que é aquilo, você tem 2 vilões. Você pode ter 2 possibilidades de vilão, um vilão pessoa ou vilão situação. Suburbanos lida muito com a questão do vilão situação. A situação é o inimigo, e para você resolver a situação ou superar a situação, essa é a grande jornada ali. Mas eu acho que no segundo ano a gente pode explorar isso, a jornada do herói. Eu acho que no segundo ano a gente pode explorar mais a questão dos vilões, ou trazer vilões de volta, e também tem o dos gorilas, que é interessante. Trazer de volta também. Acho que no segundo ano a gente pode colocar mais vilões. Seria uma boa. Eu acho que, é como você falou, né? A situação acaba se tornando ameaça para a equipe, né? E a própria equipe também, o jeito deles agirem, né? Acaba... ameaça. Não precisa de vilão. Eles fazem tanta besteira, né, que não precisa de vilão para atrapalhar a vida deles, né? Uhum. Aí fica fácil também, assim, até porque é algo que você já estabeleceu nos 2 volumes, de que a maior ameaça aos suburbanos é o próprio suburbanos, tanto para eles quanto para as pessoas ao redor. Então, essa questão até do interpessoal entre eles, ou a questão de salvar a cidade, sempre nunca vai ser um processo fácil, porque vão ser os suburbanos que vão estar à frente disso. Sim, verdade. Então, acabam as perguntas. Temos mais, temos menos. Da minha parte, já fiz todas as perguntas que sabia. Da minha parte também acabou. Então, o que eu vou fazer é oficialmente encerrar a live. Obrigado, Paulo, pela presença. Obrigado a você, muito. Não só você estar aqui, mas também pela oportunidade de dar continuidade ao seu trabalho com as chineses digitais. Espero que continue aí por muitos anos ainda fazendo isso. Obrigado a todo mundo que veio aqui assistir a nossa live, tanto agora no ao vivo quanto depois, assistindo tanto por aqui quanto no Facebook, quanto no Instagram. Obrigado. Vocês podem comprar as HQs digitais suburbanos na nossa loja oficial. Os links tem aqui no Instagram, tem também no Facebook, tem também no YouTube. As tirinhas digitais vocês podem ler em nossas redes sociais e também no tapas.io/CQoficial. Tá lá todas as tirinhas dos suburbanos. E de resto, esperamos ver vocês na próxima. E deve ser provavelmente a presença do Sr. Jorge Ventura, talvez. E é isso, até lá. E boa noite, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Obrigado aí pela atenção de todos. Tá certo? Leiam as publicações da CQI, vocês vão gostar. Diogo, um abração, meu amigo. Fica com Deus. Abraço. Boa noite.